Olá, meu nome é Luminato, eu sou médico há 40 anos. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante: peso. Vamos tentar emagrecer? Por que emagrecer? Como emagrecer? Por que a gente engorda? Vamos bater um papo sobre isso? Então vamos lembrar que o canal médico depende de vocês, para que vocês curtam, para que vocês compartilhem, para que vocês se inscrevam. Principalmente nos comentários, deixem os comentários de vocês, quais assuntos vocês gostariam que nós estivéssemos falando. Então vamos lá, gente. Por que a gente engorda? Temos que voltar lá para o tempo das cavernas. O homem das cavernas, ele não tinha alimento fácil, ele não tinha um supermercado para ir lá e comprar alguma coisa para se alimentar. Ele tinha que encontrar o alimento, ele encontrava caça, ele encontrava fruta, se alimentava e a partir daí ele não ia comer novamente, porque ele não tinha geladeira para guardar o que sobrava, estragava tudo, né? Então ele só ia voltar a se alimentar quando ele encontrasse uma nova caça, quando ele encontrasse uma nova árvore com frutos. Então isso fez com que o corpo humano se adaptasse, com que o corpo humano tentasse guardar o máximo possível de energia para usar naqueles dias em que ele não conseguia se alimentar. Como é que o corpo faz isso? Criando gordura. A gordura é uma reserva energética que o corpo tem. Como é que isso funciona? Quando eu me alimento, o corpo guarda esta forma de energia. Nós estamos falando de não diabético, gente, tá? O corpo guarda essa energia através da insulina numa coisa chamada glicogênio. Não se preocupe com o nome, gente. Só entendam o raciocínio. O corpo guarda esse açúcar e à medida que o tempo vai passando, ele vai colocando de volta esse açúcar no sangue. Quando acaba essa reserva que ele tem guardada, ele começa a queimar a gordura e transformar em açúcar novamente. Então, a pessoa que fica muito tempo sem comer, ela emagrece, porque a gordura vai ser queimada e voltar como açúcar. Quando ele come bastante, ele volta a engordar, porque este açúcar vai ser guardado como glicogênio e depois como gordura. E por que emagrecer? Imaginem o seguinte, vamos começar do bem básico. Imagine que você passe mal e você é socorrido para um pronto-socorro, para um hospital. Vocês acham que o paciente que vai ser movido, colocado na maca, transportado através do hospital, o gordo ou o magro? O magro, evidentemente, né, gente? Quando o médico vai examinar, qual vocês acham que é mais fácil? O magro ou o gordo? O gordo ou o obeso, ele tem uma camada de gordura, gente, entre a pele e os ossos. Então o acesso, o encontro de alguma patologia fica mais dificultada. Segundo motivo, os gordos vivem menos. Porque existe uma sobrecarga articular, gente. O joelho sofre mais, o pé sofre mais, a coluna sofre mais, principalmente coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar. Não se preocupe com nomes. A coluna que sustenta a gente em pé vai sofrer muito com essa falta de peso. O coração, que bombeia o sangue, ele vai ter que bombear. E se ele foi produzido, digamos assim, ele foi gestado para bombear. Não se preocupe. Mas eu não consigo voltar para o meu chamado peso normal. Não, vamos reduzir o peso o quanto possível. Vamos facilitar a vida do coração. O que é que eu preciso para viver? Vamos começar por aí. Vocês devem estar vendo uma tabelinha que está escrita aí: vitaminas, água, sais minerais e proteínas. Perceberam, gente, que não tem açúcar? Por que o açúcar não é necessário para a gente? Porque o nosso corpo é uma fábrica de açúcar, a chamada glicose. Também pode ser chamada com outros nomes que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a glicose é a fonte energética do nosso corpo. Através de transformações bioquímicas, ou ATP, bom, não vamos entrar nesses nomes, o importante é que vocês saberem que a glicose, que é o açúcar, fornece energia para o corpo. A energia necessária para que o coração continue batendo, para que o pulmão continue respirando e todo o organismo sobreviva como um todo. Essa quantidade de açúcar é muito importante para o cérebro. O cérebro é muito sensível à falta de açúcar ou ao excesso de açúcar.
Então tem que haver uma regulação para que a quantidade que ele receba seja ideal. Vocês já devem ter sentido alguma vez na vida, ou se não sentiram, alguém já contou para vocês, episódio de hipoglicemia, quer dizer, o açúcar muito baixo no sangue. A pessoa fica muito tempo sem se alimentar, acaba o glicogênio guardado, começa a queimar gordura de uma forma lenta. Enquanto essa forma não se intensifica, o açúcar abaixa muito. O cérebro não aceita. Ele dá ânsia de vômito, ele dá uma transpiração violentíssima, daquela de molhar o corpo todo, e a pessoa perde os sentidos. É questão de segundos, ela está de volta. Isso é o cérebro dizendo: coloque gasolina para mim, que a gasolina para o cérebro é a glicose. Se eu não tiver, você não vai fazer mais nada. Se a pessoa insistir em levantar e tentar se andar, vai acontecer tudo de novo. Se a pessoa insistir por muito tempo, ela entra em estado de coma. Ela fica inconsciente e, dependendo do período que ficar inconsciente nesse estado de coma, ela vai vir a óbito, gente, ela vai morrer. O cérebro é muito sensível à falta de açúcar. É por isso que o organismo tem esse mecanismo de guarda aqui, queima ali, repõe de volta. Então, gente, a primeira coisa a ser dita para vocês: o controle glicêmico é uma coisa fundamental. E esse controle glicêmico é dado pela alimentação. Se eu sou aquele que come desbragadamente tudo que aparece pela frente, eu vou ganhar peso e nunca vou ter hipoglicemia. Mas, se eu sou regrado e eu como de 3 em 3 horas, que é o correto, eu nunca vou ter hipoglicemia. O americano chama de breakfast, meu inglês é horroroso, não se preocupe. O francês chama de déjeuner, o espanhol chama de desayuno, nós chamamos de café da manhã. Mas o nome correto, a meu ver, seria primeira refeição. Você levantou da cama, é importantíssimo que você se alimente. Não saia de casa sem se alimentar. Posso contar um caos para vocês? Eu gosto de contar caos para vocês. Uma grande empresa automobilística tinha um índice de acidentes de trabalho que beirava os 3 a 4%. 3 a 4% de 20 mil funcionários é uma coisa gigantesca, gente. E o turno deles era das 6 às 2, das 2 às 10, das 10 às 6. Funcionava 24 horas por dia. Então foram chamados vários especialistas para diagnosticar o que é que estava acontecendo. A providência tomada foi o seguinte: colocaram um aviso lá: quem chegar 10 minutos antes do horário do trabalho vai ter pão, presunto, manteiga, café, leite, à vontade para se alimentar antes de começar o turno. Bom, pessoal, o resultado foi o seguinte: os índices de atraso da empresa desapareceram. Os índices de acidentes caíram para 0,1. Os acidentes que estavam entre 3 e 4% caiu para 0,1. Ou seja, aquilo que a empresa paga para manter a alimentação do funcionário antes do horário de trabalho é muito, muito recompensada com a efetividade dos funcionários. E tem mais um detalhe: o rendimento dos operários subiu 10%. O que mostra isso? Mostra que se alimentar de manhã é uma das coisas mais importantes que existem. Quanto tempo depois que eu levanto eu devo comer? Meia hora depois? Não, é se alimentar imediatamente. Normalmente a gente levanta, toma um banho e vamos nos alimentar. Não deixe para se alimentar às 9 horas, na hora do café da manhã. Não, aí a gente vai chamar isso de colação. Eu faço o café da manhã, eu faço a colação, eu faço o almoço, eu faço um lanche e eu faço o jantar. Se eu for dormir muito tarde, eu faço a ceia. De forma que de 3 em 3 horas eu esteja dando alimento para o meu organismo. Vamos lembrar sempre, gente, da importância da água. Um dos elementos listados no quadrinho que vocês viram aí era a água, não é? Qualquer alimento que eu ingira, ele vai se transformar em açúcar. É por isso que emagrecimento é uma questão de simplesmente o que você come. Vamos dar alguns exemplos? Se você come um pãozinho, está comendo cerca de 100 calorias. 90, 110, conforme a padaria que fabricou o pãozinho. Estou falando aquele famoso pãozinho francês, que não é francês, né? Que só o brasileiro tem. É aquele pãozinho. Aquele pãozinho tem cerca de 100 calorias. Se eu passar
manteiga nele, ele vai para 200 calorias. Se eu colocar uma fatiazinha de presunto nele, ele vai para 120 calorias. Bem razoável, né, gente? Se eu tomo um copo de leite, eu vou ter 80 calorias. Se eu colocar café junto, essas calorias vão cair, porque o café vai ocupar o volume do leite e o café tem 0 calorias. Então, um café com leite tem menos calorias do que um copo de leite puro. Bom, mas digamos que eu tomei um copo de leite. Eu estou bem alimentado, gente? Acabei de levantar. Comi um pão com presunto ou queijo, esse é gosto pessoal de cada um. E um copo de leite. Ah, eu não gosto de leite, eu vou tomar café. Sem nenhum problema. As calorias vão reduzir. Eu levantei 6 horas da manhã. Acabei de comer isso. Às 9 horas da manhã, eu preciso comer de novo, gente. O que eu vou comer às 9 horas da manhã? Vou comer uma fruta. A fruta da sua preferência. Meio-dia é a hora do almoço. Eu vou comer novamente? Vai comer novamente. 3 horas da tarde, eu vou comer uma fruta. Lá pelas 6 horas da tarde, 7 horas da noite, eu vou fazer o jantar. Isto, gente, é o chamado regime para emagrecer com saúde. Aquele regime que fala assim para vocês, olha, come dia sim, dia não, come cada 3 dias. Gente, isso é loucura. Perde peso? Perde. Com saúde? Não. Sem saúde. Não é este o caminho para emagrecer. Com saúde. Como vocês viram lá, eu tenho lá vitaminas, sais minerais, água, proteínas que o corpo necessita. Então eu vou dar uns exemplos estapafúrdios para vocês de dietas. Eu levanto de manhã com um bolo de chocolate. Na hora do café eu como um brigadeiro. Na hora do almoço eu como uma torta de chocolate. No lanche eu como outro brigadeiro. Na hora de jantar eu como um bolo com abacaxi. Eu faço isso por 3 dias. A pergunta é, eu emagreci ou eu engordei? Eu vou emagrecer. Com saúde? Não. Por quê? Porque eu dei uma carga violenta de açúcar, de glicose para o corpo, mas eu não dei proteína. O corpo necessita de proteína. Ele vai queimar a gordura para obter aquilo que faltou no alimento. Ah, mas então é bom, eu vou emagrecer. Não. Ele vai repor tudo que ele puder, ele não vai repor tudo. A proteína vai ser pega dos músculos. Não é boa ideia. Se ao contrário, gente, eu levantar de manhã e comer bacon com ovos, na hora do almoço eu como uma feijoada, no jantar eu como outra feijoada, eu vou engordar ou vou emagrecer? Vou emagrecer. Com saúde? Absolutamente não, gente. Eu estou comendo só gordura. Estou comendo uma quantidade pequena de proteínas e gordura. Cadê a vitamina e os sais minerais, gente? Não é por aí. O corpo vai ter que te providenciar de algum local. Vai disparar uma sede violenta no indivíduo. Por quê? O corpo tentando equilibrar aquela dieta maluca que está fazendo. Então, gente, o correto é um equilíbrio entre sais minerais, vitaminas e proteínas. E muita água. Se você estiver fazendo o seu regime e não está tendo sede, você não está emagrecendo. Se você está fazendo o seu regime e disparou a sua sede, está tendo uma sede que você nunca teve, você está emagrecendo. São sinais que o corpo manda para a gente. E agora vamos falar um pouquinho de caloria. O que é caloria? Gente, o nosso intuito não é complicar. Nosso intuito é facilitar, é explicar de forma simples. O importante que vocês saibam é o seguinte: existe um número de calorias que o organismo necessita por dia. Se eu der mais calorias do que ele necessita, ele vai guardar e a pessoa vai engordar. Se eu der menos calorias do que ele necessita, ele vai queimar gordura para colocar as calorias no local e vai emagrecer. Tudo bem? Bom, 1 grama de açúcar contém 4 calorias.
Essa é uma informação importante. 1 grama de gordura contém 9 calorias. Então a gordura engorda muito mais do que o açúcar. Vocês devem conhecer pessoas que dizem assim: nossa, eu engordo e eu não gosto de doce. Eles não gostam de doce, mas gostam de gordura. Lembra que nós falamos lá do homem das cavernas que não encontrava alimento todos os dias? Então, o corpo se adaptou. Por falar nisso, gente, vamos contar um causinho aqui também, que é interessante dizer para vocês. Vocês já perceberam que o homem tem algumas características diferentes da mulher? Isso vem lá do homem das cavernas. O que acontecia? O homem das cavernas saía para caçar. A mulher ficava em casa cuidando da prole, cuidando dos filhos. O que aconteceu? O homem desenvolveu a habilidade para a distância e para a localização. Ele tem que saber onde é que está a caça, ele tinha que ter um instrumento para acertar a caça. Isso desenvolveu nele essas características. A mulher ficava em casa, cuidando da prole, dos detalhes, da comida. O que acontece hoje em dia? A mulher é atenta a detalhes, o homem não. A mulher se discute com ela: olha, nós conversamos tal dia, eu não disse isso. Ela diz: olha, você disse, você estava de camisa amarela, sentada naquele canto. A mulher tem essa capacidade. Então, voltando lá para o homem das cavernas, gente, ele não tinha todas as frutas que nós conhecemos hoje disponíveis, mas as que tinham, ele desenvolveu sabores. A gordura, gente, é extremamente saborosa. Por quê? Porque ela fornece muitas calorias para o corpo, lá do homem das cavernas. Algumas frutas que a gente reconhece como doce, porque o homem das cavernas colocou um gosto bom naquela fruta para que a gente ingerisse bastante. Algumas frutas que, apesar de ter um paladar azedo, tem açúcar. Outras frutas que a gente fala assim: nossa, mas é tão doce e não tem açúcar. Se a memória que vem lá de trás não foi desenvolvida, é isso que vai acontecer. O corpo vai identificar um sabor, mas sem a memória se ele é energético ou não. Bom, e a tal da caloria? Se 1 grama de açúcar tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9 calorias, quantas calorias eu preciso para viver? Aí, gente, vai depender. Depende da altura de cada um de nós. Uma pessoa que tem 1,90 m precisa de mais calorias do que quem tem 1,50 m. Parece óbvio, né? Uma máquina maior, um carro maior gasta mais gasolina que um carro menor. Não é verdade, gente? Mas, estimando uma média, vamos dizer em torno de 2.000 calorias. 2.000 calorias é o suficiente para a pessoa viver bem, com saúde e sem engordar. Também sem emagrecer. Então, qual é a intenção? É ingerir menos de 2.000 calorias. Se eu tenho 1,60 m, eu tenho que caprichar nessa redução para ser um pouquinho menos de 2.000 calorias. Se eu tenho 1,90 m, 2.000 calorias vai fazer emagrecer bastante. Perceberam que tudo é proporcional, gente? Então, gente, a manutenção do peso, a perda de peso, o ganho de peso, é proporcional a uma balancinha. 2 pratos. Aqui está o que eu comi, aqui está o meu peso. Se eu comer mais do que eu gasto, eu vou engordar. Está aqui a balancinha. Se eu gastar mais do que eu como, eu vou emagrecer. Bom, como é que eu gasto? Exercícios físicos, caminhada, dormir. Dormir perde caloria? Perde caloria dormindo.
O corpo baixa o metabolismo, ele fica bem lento, mas continua perdendo caloria. Pessoas que dormem mal, geralmente, são pessoas que estão acima do peso. Já perceberam isso? Um outro exemplo que eu gosto de dar é perguntar se vocês conhecem algum coletor de lixo gordo. Não, não é. Ele corre o dia inteiro atrás do caminhão. Ele não engorda. Ele pode comer aqueles pratos com as montanhas que se escondem atrás. Não vai engordar. Mais uma outra pergunta. E o motorista do coletor de lixo, ele é gordo ou é magro? Ele fica só sentadinho ali, não é verdade? Estão percebendo como faz sentido? Gente, o exercício é tão importante. Vamos falar do jogador de futebol. O jogador de futebol perde de 3 a 4 quilos em uma partida de futebol. Sendo que, antes de entrar em campo, uma meia horinha antes, eles comem macarrão. Macarrão é um tipo de açúcar, é amido, né? E, apesar de ter comido um prato de macarrão, ele corre lá os 90 minutos e perdeu entre 3 e 4 quilos. Uns correm mais, outros correm menos, né, gente? Estão percebendo como o gasto energético é importante? Se eu consumir as 2.000 calorias e, além disso, fizer exercício físico, maravilha, vai emagrecer mais ainda. Estão me entendendo, gente? Às vezes a gente ouve assim: eu conheço uma pessoa que é magra, come que nem um leão, como que é possível? Bom, gente, nós estamos falando de pessoas sadias, pessoas sem nenhum problema de saúde. Existe algum problema de saúde? Por exemplo, problema de pâncreas. O pâncreas, ele tem uma parte, as ilhotas dos Langerhans, esquece nome, desculpa. Tem uma parte dele que produz insulina, que é para baixar o nível de açúcar no sangue e ajuda inclusive no metabolismo. E tem outra parte que produz enzimas. Essas enzimas são responsáveis para degradar, para diminuir o tamanho do alimento para que ele entre no corpo. Se ele tem algum problema na parte enzimática, nem toda a comida que ele comeu, ela vai ser diminuída a pequenas porções para o corpo absorver. O que vai acontecer? Ele vai ter uma evacuação muito rápida após se alimentar. Ele teve uma má absorção, ele não absorveu o que ele comeu. Então essa pessoa, apesar de comer muito, não vai engordar. Se vocês se lembrarem da cirurgia bariátrica, ela é mais ou menos isso. Ela impede que todo o alimento seja absorvido. Ela desvia através do trânsito intestinal de certas partes que absorveriam elementos. Então, lógico, também diminui o estômago, para a pessoa comer menos. Mas tudo faz parte desse sistema para emagrecer. Bem, além das síndromes de má absorção, que são as pessoas que comem muito e não engordam, existem também dietas desequilibradas, como nós falamos antes. Lembra? Comer só chocolate, comer só gordura, comer só açúcar. Isto vai fazer com que o corpo fique desequilibrado e emagreça. Aquela dieta bonitinha é a que nós devemos encarar. Nós falamos na parte 1 sobre calorias, sobre gasto energético, sobre equilíbrio orgânico, equilíbrio alimentar. Vamos falar agora sobre sugestões de dieta. Aí vem uma pergunta: quanto é que você precisa emagrecer ou quanto você quer perder de peso? 1 quilo por mês? 2 quilos por mês? 3, 4, 5, 6? Não adianta imaginar que vocês vão perder 15 quilos em um mês, que não vão, gente. Com saúde não tem como fazer isso. Vocês devem conhecer essas histórias desses lutadores de MMA, que eles perdem 3, 4 quilos de um dia para o outro, 5 quilos às vezes. Mas muitos acabam sendo internados e não conseguem lutar. Vamos lembrar disso. Não é de boa ideia querer emagrecer rápido. O que é de boa ideia, gente, é vocês aprenderem como não engordar. Porque quando vocês começam a perder peso e
e chegar no seu peso ideal, você vai ter que manter aquela alimentação. É lógico, se você chegou no seu peso, você vai se permitir algumas coisas. Bom, primeira coisa, eu estou gordo? Eu estou obeso? Estou magro? Ou estou normal? Bom, existe uma coisa chamada índice de massa corpórea. Aquela historinha lá de altura ao quadrado. Não acho ideal, gente. Ah, o IMC não significa nada? Não, é importante. É importante para o médico, porque são faixas que dizem peso normal, sobrepeso, obesidade, bom. Mas para a pessoa comum, é importante ela ter um número fixo. Então, qual é este número que vocês vão calcular? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar a altura de vocês, vão tirar, nos casos dos homens, 1 metro e multiplicar por 1. Então, vamos fazer essa continha. Olha, eu tenho 1,84 m, estou pesando 90 quilos. Vamos fazer a continha? 1,84 m menos 1 vai dar 84. 84 vezes 1, 84 quilos. Este é meu peso ideal. Bom, se eu colocar 10%, 84 vai para 92. 94 menos 10% vai me dizer qual é a minha faixa de peso. Se eu estiver até 92, eu estou com uma coisa chamada sobrepeso. Se eu estiver com mais de 92, eu estou obeso. Precisa emagrecer urgente. Bom, no caso das mulheres, a conta é parecida. É altura menos 1 metro vezes 0,9. Porque as mulheres têm uma massa corporal menor. Então o peso dela é um pouquinho menor. Vamos fazer um exemplo? Vamos. Eu tenho 1,60 m menos 1 metro, 60. 60 vezes 0,9, 54. Então, de 54 mais 10% vai dar 59. 54 menos 10% vai dar 49. Então, se eu tiver entre 49 e 59 quilos, eu estou bem. Se eu estiver na faixa superior, eu estou obeso. Se eu estiver na faixa inferior, eu estou magro. Não é difícil fazer essa conta, gente. Ó. Vamos repetir devagarzinho para vocês gravarem. No caso dos homens é altura menos 1 metro vezes 1. Mulheres, altura menos 1 metro vezes 0,9. Você acabou de fazer o cálculo de uma coisa chamada peso ideal. Então, só repetindo, gente. É difícil comer de 3 em 3 horas? Não, porque quem está acima do peso, normalmente, gosta de comer, não é verdade, gente? Então, eu vou comer de 3 em 3 horas de forma que meu organismo fique alimentado. E tem uma coisa importante também para ser lembrado, gente. O sistema gástrico, o estômago, o duodeno, ele é muito sensível a períodos de jejum. Quem tem gastrite tem 2 causas. Ou é uma pessoa muito nervosa, ou é uma pessoa que não se alimenta corretamente. Pessoa que tem refluxo é pessoa que se alimenta em excesso. Tanto é que quando você vai no médico, ele fala assim, olha, você vai comer de 3 em 3 horas, você vai comer menos. É exatamente isso que nós estamos falando. Quando você sobrecarrega algum órgão, ele tende a reclamar. Quando você não utiliza esse órgão, ele tende a reclamar, ele tende a ficar doente. Lembra a história do músculo? Se eu levanto peso, se eu faço força, o meu braço fica grosso, fica forte. Se eu trabalho no escritório e só levanto a caneta, meu braço fica fininho. Ou seja, tudo que você muito usa, hipertrofia. Tudo aquilo que você não usa, atrofia. Então, gente, o equilíbrio é sempre o correto. Eu disse no vídeo 1 que a gente ia falar os outros nomes como que são conhecidos
a glicose. A glicose é conhecida como açúcar, como destrose, maltose, pentose, amido. Vocês sabem bem o que é amido. Quem cozinha conhece aquela caixinha amarela escrita assim, amido de milho. Vamos trocar a palavra? Açúcar de milho. Obviamente é um açúcar rápido. Esse açúcar em questão de 10, 15 minutos está no meu sangue. Vamos falar de um açúcar lento. Arroz. Eu como arroz. Ele tem bastante açúcar? Tem. Mas ele vai entrar cerca de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas depois. Vamos falar um outro exemplo que vocês vão entender melhor. Quando eu como um prato de arroz, normalmente eu fico 3 ou 4 horas sem fome. Quando eu como um prato de macarrão, 1 hora depois eu estou com fome novamente. O arroz é açúcar lento, ele satisfaz por mais tempo. Já o macarrão é açúcar rápido. Ele rapidamente entra na circulação, rapidamente é guardado e é disparado novamente a fome para que você se alimente de novo. Bom, pessoal, nós vamos colocar agora uma tabelinha aí para vocês de uma sugestão de dieta. Essa sugestão, gente, é para que vocês se orientem. Ela não é obrigatoriamente dessa forma. Então, o que a gente sugere? A gente sugere que no café da manhã, na primeira refeição, vocês comam um pãozinho com uma fatia de presunto ou uma fatia de queijo, tome um copo de leite, um copo de café, um copo de café com leite, como primeira refeição. Na colação, a gente sugere uma fruta. A fruta qual é? Vamos dizer, nós estamos fazendo sugestão, vamos dizer, comer uma maçã. Na hora do almoço, nós vamos comer 2 colheres de arroz. O arroz não é 2 colheres de sopa, não. É 2 colheres daquela que serve, aquela colher grandona, né? 2 colheres de arroz. Vamos colocar um ovo cozido e uma salada. Pode ser alface, almeirão, tomate, cebola, aquilo que vocês gostarem. Azeite extra virgem. Vocês sabem qual é a diferença do azeite extra virgem para o outro? Ah, o extra virgem é mais caro. Não é exatamente essa a diferença, gente. O azeite extra virgem, ele é mais saudável, ele tem mais ômega, tem mais elementos, microelementos, oligoelementos, que são importantes para o organismo. E tem mais uma coisa, o índice calórico dele é muito baixo em relação ao outro. Vocês sabem que quando vocês comem frituras feitas em óleo de canola, óleo de milho, óleo de soja, são todos iguais, você vai aumentar seus triglicerídeos, que é um exame de sangue que a gente faz. Se vocês colocam azeite para fritar, vocês não vão aumentar os triglicerídeos, porque é uma coisa natural, é uma coisa que o corpo precisa e uma coisa que ajuda o metabolismo orgânico. Então nós almoçamos arroz, um ovo, um pedaço de carne, um bife, mais ou menos 100 gramas, e salada. Dá para matar a fome? Gente, vamos lembrar de uma coisa. Eu comi um pão de manhã, né, com leite lá e tal. Eu comi uma fruta 9 horas da manhã. Quando é meio-dia, eu não estou com fome. Este que é o segredo do regime. Porque quem passa fome é tortura, não é regime. No regime, você não passa fome. Bom, você se alimentou por volta de meio-dia. Por volta de 3 horas da tarde, você vai comer uma outra fruta. Você comeu uma maçã de manhã? Come uma pera agora à tarde. Quando você chegar em casa, você vai se alimentar novamente. Você vai lá pegar a sua porção de arroz, troca a salada, comeu algum legume, troca esse legume para não se acostumar. Você comeu um bife no almoço, come um pedaço de carne de porco, um ovo frito, alguma coisa no local e vamos nos alimentar. Lembre-se que vocês não devem estar com muita fome, não. Isso vai ser o suficiente para alimentar vocês. Se vocês pegarem a tabela calórica que está do lado direito, vocês vão ver que deu 1.400 calorias aproximadamente. Lembra que nós falamos no vídeo 1 que 2.000 calorias ou menos emagrece uma pessoa de 1,60 m? Se você, por exemplo, tem 1,80 m e está conseguindo fazer esse regime, gente, você vai perder mais de 5 quilos por mês. Garanto para vocês que vai. Lembrando que
Quem mata a sede é água, não é refrigerante. Um refrigerante que vocês tomem, gente, é cerca de 300 calorias. Ah, quer dizer que eu estou proibido de tomar refrigerante? Não, não está. Se em vez de perder 5 quilos por mês, você quiser perder 2, pode tomar refrigerante um por dia, não tem problema nenhum, não. O refrigerante, gente, é um alimento aprovado por órgãos especialistas nisso. Eles não fazem mal para a saúde, mas eles engordam. A quantidade de açúcar, vamos dar um exemplo, uma latinha de refrigerante, tem em média 38 gramas de açúcar, gente. Se vocês pegarem aquela colher de sopa, vocês vão ver que dá 3, 4 colheres de sopa. É bastante. Embora o gosto não seja tão doce assim. Mas o açúcar está lá presente. O que mais que eu tenho para dizer para vocês, gente? A palavra é criatividade. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, olha, eu não gosto de pão com presunto, eu não gosto de pão com queijo, eu vou passar um pouquinho de manteiga. Gente, lembra que a manteiga é mais calórica? Mas se você reduzir a quantidade, você pode comer o pão com manteiga. Não há problema. Ah, você falou maçã, fruta. Gente, as frutas são mais ou menos o seguinte. Nós temos frutas que têm 5% de caloria. A mais conhecida é o kiwi e a melancia. Mas a melancia é tão docinha e não tem açúcar. Lembra da história do homem das cavernas que nós contamos. Os sabores são reconhecidos ou não pela memória ancestral que nós temos. O limão, por exemplo. O limão tem 10% de açúcar. Ah, mas o limão não é doce, o limão é azedo. É a mesma explicação, gente. Laranja tem 10% de açúcar. Maçã, mais ou menos 10% de açúcar. Pera, mais ou menos 10% de açúcar. Então, gente, se eu tiver condições de trocar a maçã, a pera, por melancia, por kiwi, beleza, eu vou emagrecer mais ainda. Agora, existem as frutas que têm muito açúcar, gente. Vamos dar um exemplo que todo mundo conhece? A banana. A banana tem mais de 20% de açúcar. Então, se eu comer 100 gramas de banana, que devem ser 2 bananas mais ou menos, eu estou comendo 20, 25 gramas de açúcar, gente. Então, esses erros que são cometidos explicam por que uma pessoa engorda e outra pessoa emagrece. Por que uma pessoa consegue manter o peso, outra não consegue manter o peso. Vamos relembrar algumas coisas, gente. Água. Água é importantíssima para quem quer emagrecer. É um detalhe técnico, mas que talvez ajude vocês a compreender. Quando o corpo vai guardar o açúcar que está em excesso no sangue, quando o corpo vai guardar o açúcar que está em excesso no sangue, ele forma um glicogênese, a formação do glicogênio. Ele usa uma molécula de água. Quando ele vai fazer o inverso, ele vai queimar a gordura para transformar em açúcar, é a gliconeogênese. Ele gasta 4 moléculas de água. Perceberam? A água é importantíssima. Além de fazer tudo aquilo que já falamos para vocês em outros vídeos, evitar câncer, evitar cálculo, a água emagrece, foi dito isso naquele vídeo para vocês. A água hidrata, a água melhora a pele, a água faz o intestino funcionar com mais facilidade, a água é uma maravilha. A água é saúde, gente. Não se esqueçam dessa frase. Bom, gente, espero ter ajudado vocês a compreender melhor por que a gente engorda, por que a gente deve emagrecer, como fazer para emagrecer. A medicina baseada em evidência diz o seguinte: se você fizer aquele regimezinho que nós passamos para vocês lá, lembra? Café da manhã, colação, almoço, lanche, jantar. Se você fizer ele por 15 dias, você perde X peso. Se você fizer esse regime durante 7 dias, durante um dia não fizer o regime e fizer mais 7 regimes, você perde
X mais alguma coisa. Ou eureka, nós temos aí uma boa notícia para vocês. Vocês estão fazendo regime, escolham o dia que vocês estão fazendo. Se vocês querem fazer dia lixo, a gente chama dia lixo, dia livre, né, gente? Podem fazer o sábado ou o domingo, o dia que for melhor para vocês. O dia que for o hábito familiar de fazer coisas diferentes. Digamos que seja aquela família italiana, da macarronada do domingo, tá? Você escolhe domingo. Não. A gente gosta mais de comer mais sábado à noite, fazer um lanche, sair, já escolha o sábado, não há problema. Desde que no dia seguinte você volte ao regime. Se eu escolhi o sábado, no domingo eu tenho que voltar para o regime. Se eu escolhi o domingo, na segunda-feira eu tenho que voltar para o regime. Vou contar um caos para vocês. Eu trabalhava já no programa de saúde da família e nós organizávamos grupo. 30, 40 pessoas que estavam bem acima do peso, fazíamos uma palestra, que é basicamente a aula 1, a aula 2, né, que nós gravamos para vocês, e pesávamos antes do grupo, pesávamos na semana seguinte, quando eles vinham, e sempre incentivando, dando aquele apoio moral para eles, explicando detalhes. Aconteceu que num grupo, um rapaz, devia ter 18, 19 anos, ele perdeu 13 quilos no primeiro mês. Aquilo chamou muita atenção, né? Então eu chamei ele para bater um papo, né? Falei, escuta, você não está exagerando? Você não está... Não, doutor, eu estou comendo como o senhor ensinou, só que eu estou andando muito. Eu fazia muita coisa de carro que eu deixei de fazer, para ver se eu perdi o peso. Eu falei, bom, você está contente agora? Ele falou, não, eu preciso perder mais. Eu falei, que bom para a sua saúde, mas por que esse desejo de perder peso tão rápido? Ele ficou meio assim, tal, falou, doutor, a garota que eu tô apaixonado, eu achei que ela também gostava de mim, mas eu fui falar com ela e ela falou do meu peso. Aí eu decidi, preciso perder peso. Vim aqui no grupo, entendi, cumpri tudo a regra, comecei a andar, comecei a fazer exercício, o resultado foi esse. Aí eu falei para ele, olha, perder tanto peso assim não é indicado, não é recomendado, mas se você está fazendo o regime direitinho, você não vai ter problema de saúde nenhum. Se dê uma folga, não continue apertando tanto, né? No mês seguinte, ele perdeu mais 9 quilos, gente. Ou seja, ele perdeu 22 quilos em 2 meses. Ah, eu vou conseguir isso? Depende da sua determinação, gente. Vocês entenderam? Quando a pessoa tem um motivo para fazer a coisa, ela faz. Se ela não tiver razão para fazer alguma coisa, ela fica protelando, ela fica esperando. Por que que nós temos que baixar o peso quando ele está acima, gente? Por uma questão de saúde. Ah, estética. A estética, a medicina não se importa muito com ela não, gente. O que importa é a saúde. É a saúde que precisa melhorar. Mas se o seu motivo é estética, está valendo. Tenha um motivo para se dedicar, para fazer, para chegar lá no seu peso ideal. Mais uma vez pedindo desculpas por ter omitido esse dia do lixo, que inclusive é a seguinte, gente, olha, eu estou fazendo meu regime, eu vi lá um pudim de leite moça, ah, meu Deus do céu, que bom comer esse pudim de leite moça. Anote na sua relação, no dia do lixo eu vou comer. Ah, eu vi uma bomba de chocolate, um eclair de chocolate lá que eu fiquei doido. Põe na tua lista. No dia do lixo, pode comer tudo. Você pode comer o pudim, você pode comer a bomba, você pode comer o macarrão, você pode comer o que tiver vontade de comer, gente. Tira muito a ansiedade. Isso facilita muito o regime. No dia a dia que você souber que você não pode comer alguma coisa e que você estaria com vontade, você vai dizer, no dia do lixo eu vou comer. Eu aconselho fazer o dia do lixo no sábado, porque provavelmente no domingo vocês vão ter uma diarreia, que o estômago não, já se desabituou dessa dieta maluca que vocês faziam antes. Quando você faz uma dieta regrada, ele começa a se equilibrar, ele começa a ficar dinâmico, ele começa a ficar funcional. Quando vocês dão uma sobrecarga para ele, normalmente ele vai dar uma reclamada. Mas cada caso é um caso. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Mais uma vez pedindo desculpas. Deixe seu like, compartilhe, ative o sininho, se inscreva, para que novos vídeos cheguem até você. Agradecendo, muito obrigado, um beijo no coração.